Cheguei! Cheguei com um pedaço de uma bolsa. Gente, cheguei com um pedaço de uma bolsa. Não consegui terminar a bolsa toda ainda. Eu comecei a gravar antes de ontem, mas olha, eu vou te falar. A Agatha tá em casa esse final de semana, que ela teve aula na sexta-feira, ficou sexta, sábado, domingo, segunda e terça, por conta do feriado. Foi pra escola hoje. Ai, gente do céu, uma bolsa que eu levo 2 dias, eu tô no quinto dia e não consigo terminar. Juro. A criança é muito dependente. É novo por aqui, não sabe quem é a Agatha. A Agatha é a minha pequena, minha princesinha. É minha filha, é uma criança autista de 6 anos, mas parece que tem 2. Tem 6, tem tamanho de 10, mas parece que tem 2. É assim, é impressionante. E aí eu não consegui terminar, gente. Ela demanda muito minha atenção, meu tempo, é meu chameguinho o dia inteiro. É o dia inteiro no chamego, me coisando, me pegando, pedindo as coisas e comendo. E aí, não dou conta, gente. Não dei conta. E aí, não consegui terminar a bolsa. Mas assim, eu fui gravando até aqui. Eu gravei os square, como foi que eu fiz. Gravei a emenda, gravei essa parte aqui do ponto espiga. Foca, fi. Ai, gente, não quer focar. Deixa ela. E aí, eu tô até aqui na bolsa, em tempo realzão, tá, gente? Hoje pra mim é dia 22 de abril, quarta-feira. Quarta-feira. E aí, eu já tô fazendo aqui a minha introdução pra mandar pra vocês com o passo a passo até aqui. Até a emendinha aqui do square, onde eu desço com um ponto espiga. E aí, eu já vou terminar. Hoje, durante o dia, eu já termino. Ela só chega em casa lá pras 3 horas da tarde, tempo que eu adianto bastante coisa. E mando pro canal, ainda hoje, a parte 2 da bolsa, tá bom, gente? Mas é isso. Eu vim mostrar pra vocês só o que eu tenho pra entregar. Que é metade de uma bolsa. E pra quem não sabe de que bolsa que eu tô falando, gente, são dessas aqui, ó. São dessas duas belezinhas aqui, tá? Que é a mesma bolsa, o mesmo intuito, só que é coloridinha. A marrom, que era o propósito da minha coleção. E a verde. E aí eu vou terminar essa daqui e mando pra vocês, tá bom, gente? Deixo vocês agora com o passo a passo da primeira parte dessa bolsa. E até o final do dia, em nome de Jesus, eu mando a parte 2 e final dessa belezinha pronta, tá bom? E pra quem gosta de vlog, assim que eu mandar pro canal a parte 2, se eu não mandar ainda hoje, amanhã eu volto com vlog, tá bom? Porque eu tenho umas coisas pra falar pra vocês. E aí no vlog da semana, aí eu faço pra vocês hoje ou amanhã, tá? Porque pra quem gosta de passo a passo, tá aqui, pra quem pediu, né, a bolsa. E pra quem gosta, né, dos nossos papos assim, a gente também vai ter. Vou mandar pra vocês, se eu não conseguir fazer isso hoje, mas amanhã, pela manhã, com certeza eu mando um papo pra vocês, tá bom? Fica aí com o passo a passo dessa Maravicherry. Ó, gente, comecei aqui um cordão com 45 correntinhas, que em centímetros ficou medindo aproximadamente 25 centímetros, tá? É bom eu falar os centímetros, porque dependendo da sua tensão de ponto e do fio que você tá usando, às vezes altera o tamanho. Então, pra você ter uma base aí, mais ou menos, precisa de 25 centímetros de correntinhas iniciais. E nas minhas precisaram de 45 correntinhas, tá? Pra dar 25 centímetros aproximadamente. Então, aqui, como eu já expliquei, eu uso o cordão, né, pra ficar mais firminho. Eu entro aqui no meu segundo ponto, ó. Na minha segunda alcinha, eu tenho, depois desse cordãozinho de correntinha, eu tenho aqui as minhas alcinhas, a primeira e a segunda. Eu vou introduzir a minha agulha nessa segunda alcinha, tá? Pegar o meu cordão, colocar a ponta no sentido do cabo da agulha e vou começar a fazer as laçadas de ponto baixo, deixando ele por dentro. E aqui eu vou até o final, gente. Até o final desse cordão. Deixa essa pontinha aqui pra ela não escapar, tá? E simbora. Até lá a outra pontinha, tá? Fazendo todos eles pontos baixos, pegando esse cordãozinho por dentro. Tudo só ponto baixo, tá bom? Cheguei aqui na minha última alcinha. E aí, aqui dentro, o meu primeiro, eu vou fazer 5 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. E esse cordão vai vindo junto, tá? Ele vai dobrando junto. Vocês podem pegar só na correntinha de trás, tá? Só na correntinha de trás, pra ficar esse tracinho do relevo aqui no meio da base, ó. Ou você pode pegar tudo. Aí é opcional, não vai mudar nada, não muda nada, é indiferente da resistência da bolsa, do ponto, não faz diferença, ó. Só que você escolhe se você quer com tracinho ou sem o tracinho. Como eu já comecei com o tracinho, deixando o relevo aqui, eu só vou continuar. Mas em muitas delas eu pego todos, eu pego o ponto todo. Mas aqui eu já comecei, pra não desmanchar até lá, eu só vou continuar fazendo o relevinho nessa primeira carreira. Opa, falta desmanchar um. Tá, gente? E aqui só ponto baixo. Só ponto baixo, você vê se você pega numa alcinha ou pega nas duas. E vai lá até o final.
Cheguei aqui no meu último pontinho, a gente tem esse, né, que faz parte ainda da parte reta da bolsa. Pra eu vir pra essa correntinha aqui, pra esse pontinho baixo, onde eu vou fazer os meus 5 pontos baixos, tá? Então, aqui eu ainda continuo fazendo o meu último, que seria de lateral, tá? E aí, aqui dentro desse espacinho que ficou, daquela alcinha que eu pulei pra começar o primeiro ponto baixo pra iniciar, então, ela ficou isso aqui, ó, tá? E aí, aqui dentro, sem pegar esse fio que tá aqui dentro, pegando só o fio que está em cima, esse, né, que vai vir por dentro de toda a base da bolsa. Então, aqui, eu vou fazer os meus 5 pontos baixos. E aí, vocês vão ver que conforme eu for fazendo os pontos baixos, eles vão engolir esse aqui. E é intencional que esse ponto aqui, ele suma. Pra que eu faça meus 5, pra fazer a bordinha aqui, a lateral. Pra eu já prender no primeiro dessa lateral aqui, tá? Então, esse ponto aqui, ele vai ser engolido pelos 5, tá? 1 ponto, 2, sem pegar o de baixo, senão vai ficar extremamente grosseiro esse canto. É chatinho aqui, mas só essa vez que é chato, tá? Depois ele fica mais... As outras voltas fica normais, fica bem levinho. 3, 4 e 5, tá? Aqui o que eu falei, ó, esse pontinho de lateral com esse aqui, e aí eu venho nele. Não é nesse não, tá, gente? É nesse aqui. Se você quiser marcar que aqui é o começo das carreiras, você já fez uma volta completa, aqui eu tenho um cantinho e aqui eu tenho outro. A partir daqui é como se fosse a segunda carreira, mas eu não vou finalizar carreira nenhuma, vou fazer espiral. Eu não vou fazer emendas, assim, de final de carreira, entendeu? Eu vou fazer espiral. Como é a parte de baixo da bolsa, uma parte perceptível, então eu não vou fazer final de carreira, vou fazer tudo em espiral. Porém, eu sei que essa ponta aqui é o meu começo de tudo, então eu não preciso marcar. Mas se você quiser marcar com um cordãozinho ou com um marcador de carreiras, aí você marca. Eu não vou marcar porque eu tenho esse aqui me indicando que essa ponta é o meu final de uma carreira e início da outra, e não é a outra ponta que é, tá? Então, aqui, eu em sentido espiral, eu vou fazer aqui, pegar esse cantinho aqui, e vou seguir com pontos baixos, gente. Só seguir. Aí, esse cantinho aqui, pra quem não é acostumado a fazer base espiral, assim, né, sem fechamento de carreira, vai achar estranho. Mas vocês vão vendo que, ao decorrer das carreiras, isso aqui, sem fechamento, não vai fazer diferença nenhuma na prática, mas na teoria. Mas na prática vai fazer diferença pra nós, porque fechamento de carreira a gente perde um tempinho pra puxar o fio, pra trazer pra lá, pra fazer o fechamento bonitinho, pra poder começar a próxima carreira. E aqui não, aqui a gente vai direto. A gente vai direto, então quando a gente soma todos os fechamentos e a gente ganha esse tempo, a gente ganha aproximadamente uns 10 a 15 minutos só sem fazer fechamento de carreira. Então, sim, aqui é ganho de tempo. E como o tempo é dinheiro, aqui é ganho de dinheiro. Então, a gente não vai fazer fechamento, vai fazer essas laterais, esses cantos, todos em espiral, tá? Eu vou lá até o final, quando eu chegar no meu próximo cantinho, eu volto com vocês. Aqui é tudo ponto baixo. Cheguei aqui no meu cantinho, gente, uma observação. Nunca, nunca, em nome de Jesus, em hipótese nenhuma, puxem esse cordão pra ajustar. Não, não, gente, não façam isso, porque se vocês fizerem, isso aqui não tem volta, é um caminho sem volta. Se vocês perceberem que ele tá aqui como o meu que querem dar uma inclinada, puxem o barbante, puxem a base, tá? Aqui vocês podem arrumar. Porque se vocês puxarem esse cordão, ele tá travado aqui dentro. Então, se vocês puxarem, vocês não vão conseguir arrumar depois. Então, assim, vai dar mais trabalho. Então, não, esquece isso aqui. Isso aqui é do jeito que foi, vai. Entendeu? Puxem somente a base que está pronta, tá? Não puxe isso aqui, não. Escute a madrinha. Escute, não puxe. Cheguei aqui no meu cantinho, tá? Na minha lateralzinha aqui, nos meus 5. E aqui, 2 pontos baixos para cada ponto baixo, que aumento. No caso, serão 10, né? Nesse cantinho aqui. É como toda base circular, tá, gente? Essa base aqui, na verdade, não tem segredo nenhum. Só são 10. 2 pontos baixos para cada ponto baixo. Na próxima carreira, 1 ponto baixo em um aumento. 2 pontos baixos na próxima em um aumento. 3 pontos baixos em um aumento. E é isso. Essa base só é isso. Mas eu vou fazer aqui até começar os aumentos de 1 ponto baixo, mostrando pra vocês. Porque possa ser que alguém tenha dificuldade pra entender, sem ser na prática, o que eu tô dizendo. Terminei aqui meus 10, ó, meus 5 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu começo com meus pontos baixos sozinhos, até eu chegar aqui nesse cantinho pra iniciar o aumento, tá? Eu volto com vocês aqui. Cheguei aqui no meu outro cantinho, fiz todo aqui, ó, minha lateralzinha. E aqui eu vou começar meus aumentos. 2 pontos baixos para cada ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 10, tá? E aqui eu volto a fazer um ponto baixo para cada ponto baixo, tá? Até o final.
Eu volto quando chegar lá no outro cantinho, tá? Ó, gente, cheguei aqui na minha lateral, eu fiz o meu último ponto da lateral e o meu primeiro do aumento, porque pra quem é iniciante, os aumentos a gente começa a fazer no segundo, não é no primeiro, tá? É mais interessante começar a fazer aqui no segundo, tá bom? Então, eu fiz o meu último aqui dessa lateral e fiz o primeiro em cima desses dois aqui, que seria o começo de tudo desses 5 pontos altos, né, dos aumentos. E aí, aqui, eu fiz um ponto baixo e aqui eu vou fazer o meu aumento. 2 juntos. Um ponto baixo, o meu aumento. Um ponto baixo e o meu aumento. Isso eu vou fazer por todo esse canto, que resumindo vai ficar os 5 aumentos da mesma forma, tá? Vai ficar do mesmo jeito. Pra quem já é veterano aqui no crochê, já entendeu essa base inteirinha, né? Eu vou fazer até 5 pontos baixos em um aumento, tá? É o tamanho certo. Aí, nesse ponto aqui, nesse começo, eu pulo o primeiro do aumento pra fazer o ponto baixo. O aumento, eu faço o primeiro e no segundo eu faço aumento. Aqui nessa outra ponta é o contrário. O último, que de lá pra cá seria o primeiro, aí aqui é o aumento, tá? Aí aqui um ponto baixo e aqui eu tô na voltinha de aumentos. E aqui sigo com ponto baixo. E aqui eu faço a mesma coisa, um ponto baixo e um aumento. Cheguei aqui, ó, gente, ele tá meio que encubucando. Vocês não puxem esse cordão, tá? Vocês vêm pra base e arrumem na base, em nome de Jesus, tá? E aí ele fica retinho, ó. Que a intenção é ele ficar assim mesmo, durinho. Mas durinho reto, né? Não ele dobrado, ele encurvado. Tá, e aqui novamente, ó. Fiz o primeiro, fiz aqui a minha lateral, o último, fiz o primeiro do começo dos aumentos. E aqui, no caso, um ponto baixo e aqui um aumento. Igual eu fiz lá na outra ponta, tá? Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E aqui eu sigo novamente na minha lateral, sigo reto até chegar novamente na próxima curva pra fazer mais uma carreira de aumento, tá? Vou fazer só mais essa com vocês e assim que eu chegar lá na próxima curvinha, eu volto. Ó, gente, voltei. Se vocês ouvirem pulinhos, barulhinhos de programa infantil e falinhas, é a minha criança, tá? Tô gravando pra vocês hoje, feriado 21 de abril. É, feriadão aqui, feriado pros outros, porque pra mim é um dia de trabalho. Vamos lá. Aqui eu fiz o meu último ponto, antes do segundo ponto do aumento da carreira de baixo. E agora aqui, nessa de baixo foi um ponto baixo e um aumento. Aqui são 2 pontos baixos e um aumento, né, gente? É aqui aumento em cima de aumento, tá? Aqui, ó, um aumento, né, no segundo. Aí aqui, 1, 2 e um aumento. Um, 2 e um aumento. 1, 2 e um aumento. E 1, 2 e mais um aumento. E aqui a gente novamente desce. A gente vem pra lateral fazendo só pontos baixos sem aumento nenhum. E, gente, a sequência é essa, tá? A sequência é essa. Ó, o que eu falei pra vocês, ó. Um lado que a gente não foi a finalização e o outro lado com a finalização. Não muda praticamente muita coisa, sabe? Sem a gente fazer o fechamento de carreira. Só muda que a gente não vai ter o trabalho. Mas, esteticamente, esse lado e desse... É claro que esse aqui tá mais bonitinho, né? Mas é um fundo, gente. Não vai... Enfim, eu prefiro fazer assim porque eu ganho tempo. E aí, aqui é isso, ó. Primeiro foram 2 pontos altos juntos, né? Aumento nos 5 pontos altos, 1 ponto alto em um aumento, 2 pontos altos em um aumento. A próxima são 3 pontos altos em um aumento, 3 pontos baixos, gente. Não, eu tirei ponto alto, gente. 3 pontos baixos em um aumento, 4 pontos baixos em um aumento e 5 pontos baixos em um aumento. E aí, pra minha bolsa, 5 pontos baixos em um aumento, eu tô na contagem certa e eu estou no tamanho ótimo. Mas quando eu terminar meus 5 pontos baixos em um aumento, eu volto aqui pra falar pra vocês, caso vocês queiram ou precisem da base maior ou menor, tá bom? Eu vou fazer aqui minha sequência e volto já com a minha base finalizada, tá ok? Eu fiz aqui a minha base, ó, com 5 pontos baixos em um aumento, tá? Minha última carreirinha. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, nessa última carreira aqui, eu fiz o meu aumento, ó. Cadê? Eu tô aqui em cima do meu aumento, eu vou fazer mais um. Aqui, gente, cadê? Pra fazer o meu aumento. E vou fazer uma carreira só de pontos baixos sem aumento, tá? E aí, nessa última carreira aqui, eu preciso fazer a contagem de pontos, tá? Aí aqui eu já vou saber quantos pontos no total eu tenho. Mas lembrando que essa última carreira você precisa saber quantos pontos você tem. E a última carreira é só de pontos baixos aqui, retos, sem aumentos, tá bom? Terminei, gente, a minha base. Eu fiquei exatamente com 149 pontos, tá? Na minha base. Eu achei que eu ia ficar com 150, mas enfim, 149. Por que essa contagem é importante? Porque essa contagem aqui, ela precisa ser igual à contagem da última carreira do corpo da bolsa. Porque nas outras duas bolsas anteriores, pra quem não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar aqui na tela quais são as duas bolsas anteriores. Eu fiz todo o corpo da bolsa, unir os squares e desci. E por último, eu fiz a base. Então, se eu tive que fazer a adaptação, eu fiz na base. Por exemplo, o meu corpo tava com 154 pontos. E na minha base tinha 150, então eu tive que adicionar 4 pontos. E eu distribuí 4 pontos quando eu fui fazer essa última carreira da minha base, entendeu? Porque eu precisava pra bater igualzinho no fechamento do corpo da base do corpo da bolsa com a base, tá? Aqui eu tô fazendo ao contrário, não fiz o corpo da bolsa ainda, tô fazendo a base. Então aqui eu sei que eu tenho 149 pontos. Então, se na minha base da minha última carreira eu tiver 145, eu sei que eu preciso de fazer 4 aumentos para eu ter 149. Se eu tiver 152, eu sei que eu preciso fazer mais 3 pontos de aumento ou de diminuição para bater exatamente igual, tá? Mas isso aí não vai fazer diferença não, gente. Se eu tiver que fazer aumento ou diminuição na base para bater certinho com o corpo da bolsa, são alguns pontos e você só distribui bem nessa base ou no corpo da bolsa, que nesse caso acredito eu que vocês estão fazendo igual a mim, primeiro a base, depois o corpo. A gente faz alterações no final do corpinho da bolsa, pra quando a gente for unir ter exatamente a mesma quantidade de pontos, tá? Então aqui pra mim eu fiquei com 149, esse número tem que ser inesquecível. Tem que ser inesquecível, então eu vou fazer aqui, ó, já colei meu fio, ele fica bem feio, mas como eu vou forrar isso aqui, então não tem problema. Já passei aqui com isqueiro, tá? Pra arrematar meu fio. Dependendo do fio que você tá usando, você faz o arremate, você sela essa ponta, se for com barbante, dá os nozinhos. Se for com fio de malha também, cola aí, põe um pouquinho de cola pano, pode ser essa daqui que eu faço os arremates dos squares, enfim. Tá, gente? Aí aqui eu terminei o meu último ponto baixo, aqui, ó, em cima do meu último aumento. E aí, o meu arremate invisível, ao invés de eu fazer esse ponto, eu vou pôr nesse aqui, tá, gente? Não é nesse aqui, não. É nesse próximo, porque essa correntinha que eu vou fazer vai ser a imitação deste ponto aqui, tá? Eu ponho pra cá, viro o meu trabalho, ó. Entro neste pontinho aqui, nesse ponto baixo, nessa alcinha e nessa aqui, ó. Nas duas. Cadê? Nas duas alcinhas, tá? Eu puxo e deixo essa alcinha do que eu tô puxando do tamanho muito próximo às outras, pra ficar imperceptível, tá? Ó. Pronto, gente. Aí aqui eu faço meu arremate. Do jeito que eu achar melhor. Aqui eu tenho o meu cordãozinho queimado, vai ficar ruim. Eu vou passar meu fio por aqui, por alguns pontos. Vou dividir o meu fio em 2 partes pra dar os meus nozinhos. Puxo pra cá. E aqui vou dar alguns nozinhos de segurança. Vou dar 4 porque ele puxou um pouco lá a ponta. Tá. Até apertei demais um pouco, eu acho, ou não? Ah, tá bom. Tá, e aí com essas 2 pontinhas aqui do fio, eu volto novamente, gente, eu morro de medo de desmanchar um arremate. Eu tenho muito medo, nunca me aconteceu de reclamação de cliente ou de peças minhas do arremate desmanchar, mas eu tenho pavor, eu morro de medo de um arremate desse voltar e a peça começar a desmanchar. Não sei de onde vem esse medo, não é trauma, porque eu nunca passei por isso, mas eu tenho muito medo. Então eu volto o fio novamente, tá? E já estaria seguro, sim, mas eu tenho um probleminha com o arremate. Eu vou pôr aqui na pontinha, ó, nesse nozinho, pra ele não ter possibilidade nenhuma de desmanchar, um pinguinho de cola lavável, que eu sei que não desmancha de jeito nenhum. Pronto, gente. Base concluída. Deixa isso aqui secando, tá? E deixa eu mostrar pra vocês os meus squares, que estão aqui, ó. Eles estavam blocando. Deixa eu tirar essa base. Pra quem não tem essa base aqui, pra blocar, ou qualquer uma outra coisa que sirva pra blocar... Eita, travou a língua.
não tem problema nenhum. Depois que sua peça estiver pronta, borrifa ela e estica na mão. Dá o formatinho dela e deixa lá, tá? De preferência, assim, ao contrário, né? A parte que você molhou com água e amaciante. O amaciante é extremamente importante, tá, gente? Só com água também faz a blocagem. Mas a vantagem e o legal do amaciante, óbvio, é o cheirinho que já vai ficar na peça do amaciante. E porque o amaciante amacia. O amaciante amacia, então quando você vai dar um jeito na peça, por ter amaciante na misturinha com a água, então fica mais fácil modelar e ela fica bem macia, tá? Não que com água não fique, mas com amaciante é melhor. E aí você só estica a sua peça e deixa ela secando, tá? Ela vai ficar assim durinha. Mas blocagem é vida, gente. Olha pra isso aqui. Parece um papelzinho. Durinho, durinho. Super fácil de fazer a aplicação. Muito diferente de se você não fizer. Então, eu preciso de 10 squares, tá? Eu preciso de 10. Eu já fiz meus 9, ó. Eu tenho 9 squares aqui. Eu vou fazer o quarto. O quarto ali. Eu vou fazer o 10º com vocês, tá? Por que que eu já fiz os 9? Gente, eu sou a louca de fazer por produção. Sim, detesto. Detesto não, mentira. Prefiro não fazer a peça completa pra depois recomeçar outra. Eu prefiro fazer por produção. Então, aqui, eu fiz 9 miolinhos, encostei. Aí, voltei com os 9 squares fazendo as pétalas. Voltei. Depois, vim com todos com esse aqui. E aí, fui fazendo até eu concluir todos. Porque quando eu termino o último, tá tudo pronto. Eu não preciso voltar pra isso aqui de novo. Não sei, é uma coisa que tá na minha cabeça. Se for jogo de passadeiras de mais de uma cor, jogo de banheiro, qualquer coisa que eu vá fazer, suplar, eu faço todas as cores, todas as partes que são de uma cor, todas de uma vez só. Sempre fui assim, eu prefiro. Mas se você não fazer, você prefere fazer um inteiro, depois volta, faz o outro completo, tá tudo bem. E aí aqui eu fiz os meus 9 e deixei um pra fazer com vocês, porque a gente precisa de 10, ok? E aí essa bolsa aqui eu não fiz diferente, nenhum deles, são todos iguais, tá bom? Então a gente agora vai começar a fazer o miolinho, né? Esse square. Que eu escolhi essas cores porque eram os verdes que eu tinha aqui. Eu não comprei cores de verde pra fazer essa bolsa, foram verdes que eu tinha aqui. Então saí catando tudo que eu tinha de verde pra fazer a bolsa e vamos ver como é que vai ficar. Eu ainda tô pensando quais são os pedacinhos de verde que eu vou colocar nessa bolsa, mas vai ficar legal. Confia, vai ficar legal. Vamos lá. A gente começa o square com um anelzinho mágico. Aí aqui, gente, deixa soltinho e fazemos aqui 8 pontos baixos solto, tá? Bem soltinho. Se o seu ponto já é solto, ótimo. O meu, como é muito justo, então eu tenho que forçar pra ele ficar soltinho. Eu tenho que me atentar a isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Puxa esse anelzinho mágico. Eu gosto de puxar essa correntinha pra baixo. Isso. Ó. Puxa. Você vai sentir tipo uma trava na ponta dos dedos quando ele vier. Aqui, o porquê que essa correntinha é bom que ela fica solta. Porque você acha ela fácil, ela não fica presa, difícil de você encontrar. Põe aqui. Pega as 2 alcinhas. Já pega esse fiozinho, vai arrematando pra gente não ter trabalho com arremate, tá? Nossa, olha essa daqui, vou desmanchar nada. Tá, aí aqui você já não faz nem ponto baixíssimo, você já vai direto pro ponto baixo. Um ponto baixo. Já arrematando esse fiozinho aqui, você vai fazer 4 correntinhas, tá? 4 não, perdão, 3. Então, você já vai pegando ele e colocando por dentro da correntinha. 1, 2, traz ele pra cá. 3. No próximo pontinho baixo, uma correntinha. Pode deixar ele aí agora. Pode deixar ele aqui. Quando a gente vir com as alcinhas, a gente já põe ele pra cá e arremata de novo, tá? E novamente, 3 correntinhas no próximo um ponto baixo. 3 correntinhas no próximo baixo. 3 e baixo. Deixa eu fazer esse aqui rapidinho com vocês. 3 e baixo. Ó, aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A oitava correntinha, a oitava alcinha, perdão, 3. Aí eu venho dentro, ó, desse ponto baixo que eu fiz assim que eu subi e faço um baixíssimo, tá? Baixíssimo. Já corto aqui meu fio, ó. Dou uma ajustada. No mesmo furo que eu entrei, eu volto com uma agulha pra trazer ele pra frente. Oh, perdão, pra trás. E aqui, mais uma vez, a louca do arremate entra em ação. Ai, gente, como eu sei que nessa alcinha aqui eu vou vir com as minhas pétalas, então eu vou cobrir, então eu vou trazer esse fio que eu acabei de puxar pra trás. Eu vou trazer pra cá em qualquer uma das alcinhas, tá? Vou dividir esse cabinho aqui, essa ponta, em 2, tá? Vou pôr por dentro. Vou pôr por dentro de outra alcinha. Não precisa ficar bonito, porque essa alcinha aqui, ela vai ficar coberta pela pétala, tá? É só mesmo pela segurança do arremate.
Aqui um nozinho sem apertar, outro mais ou menos e o outro você aperta bem, tá? Esse aqui não precisa porque eu já arrematei ele por aqui, então ele tá firme, tá bom? E esse aqui é o nosso miolinho. Aqui, umas 2 alcinhas acima desse arremate que eu fiz, eu começo a fazer o meu ponto assim. Aí você faz do jeito que você já tá acostumado, que tá melhor, enfim, que fica melhor pra você. Aqui eu dei a laçada, ó, vocês entenderam? Eu dei uma laçada e já entrei aqui na minha alcinha. E fiz, tipo, um ponto baixo. Aqui eu preciso de 3, de uma correntinha de... uma correntinha de 3, tá? Aí aqui 1, 2, trago pra cá, porque eu já vou arrematando esse fio, 3. Aí aqui, um ponto alto duplo, 2 vezes. Esse ponto alto duplo, eu aconselho que vocês façam ele bem justinho, pra que essa pétala não fique aberta, tá? Bem justinho, ó. Tá? Se o seu ponto é um pouco mais folgado, tenta apertar ele aqui um pouco, porque vai ficar mais bonitinho. 1, tira 2, tira 2. E 3 correntinhas, tá? E aqui embaixo, um ponto baixíssimo. Baixíssimo. Aqui na próxima alcinha, outro baixíssimo. 3 correntinhas. Um ponto alto duplo. Tira 2 e tira 2. Segundo ponto alto duplo, tira 2. Tira 2, tira 2, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, ponto alto duplo, tira 2 e tira 2, ponto alto duplo, tira 2 e tira 2, 3 correntinhas e baixíssimo. Aqui chegamos no meu nozinho. Eu pego esse fio, trago pra cá, pra eu fazer essa pétala arrematando esse fio, tá? Um ponto baixíssimo, ou você depois pode fazer esse arremate com agulha de tapeceiro, como você achar melhor, tá? Eu prefiro fazer já me livrando deles. Um ponto alto duplo, 2, tira 2, tira 2. Um ponto alto duplo, tira 2 e 3 correntinhas. E um baixíssimo. Aqui a mesma coisa, ó, esse fio tá pra cá, eu já trago ele pra cá pra completar o meu arremate nele. Vem, aqui ó, baixíssimo e 3 correntinhas. E é isso, gente. Opa, deixa eu arrumar aqui essa pétala, tá afastando. Aqui, ó. Em cada pétala são 3, cada alcinha de 3 correntinhas, são 3 correntinhas, 2 pontos altos duplos e 3 correntinhas, fechando lá embaixo com um baixíssimo. Tá? Ó, eu vou terminar as outras 3 aqui e volto. Terminei aqui meu último ponto baixíssimo. Aí eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo que eu simulei. Eu entro aqui. Ajusto esse fio. Eu entro aqui, trago ele de volta, passo por dentro desse, faço um baixíssimo. Corto o meu fio com um tamanho bom pra arremate, trago pra frente. Arrumo e puxo ele de volta pra trás. Tá? Puxo ele de volta pra trás. Ó. Fica assim. E aí, aqui atrás, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer essa alcinha pra perto desse inicial aqui, ó. Eu vou trazer os dois pra perto, que é pra eu dar um nó nos dois, tá? Vou trazer mais pra só em uma alcinha mesmo aqui desse pontinho. E vou dar um nó. O primeiro nó, eu dou bem sutil pra não puxar meus pontos. O segundo eu aperto só mais um pouquinho, um pouco mais firme. E o terceiro eu aperto pra travar realmente esse fio, tá? Justo. E corto. Esse fiozinho eu dou uma puxadinha. Esse aqui também já tá arrematado e corto também. No final que eu terminar esse square, gente, eu passo cola em todas essas pontas, tá? E aqui eu arrumo as minhas pétalas, ó. Eu vou arrumar elas. Ok? Daqui, a minha florzinha. Agora eu vou pegar o que eu tô usando aqui, a minha segunda cor, que é óbvio que vocês aí vão usando conforme as cores que vocês vão pegando. Opa! Pegando as cores conforme vocês escolheram pra fazer, né? Bom, estou eu aqui com a minha cor escolhida. Chegou! Eita! Eu sempre gosto de cruzar os arremates, tá? Se eu tenho um arremate aqui nessa ponta, eu prefiro fazer o arremate aqui pra não ficar sequência de arremates.
tá bom? Então, eu vou pegar aqui desse lado e do mesmo jeito que eu comecei o verde militar, eu vou começar essa terceira cor. Eu vou dar uma laçada e já vou entrar aqui entre esse ponto baixíssimo e o outro, tá? E vou fazer... Ai, gente, desculpa o barulho. É o que eu tô conseguindo entregar hoje, neste momento. E aí, aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou fazer 4 correntinhas. E eu já vou esconder nesse fio aqui pra eu ir arrematando ele, tá? Eu fiz o ponto baixo. Aí eu faço uma correntinha, trago o fio 2, levo o fio pra trás 3 e trago pra frente 4. 4 correntinhas, tá? E aí, entro aqui, ó. Você vê que em todos eles vai ficar essa correntinha aqui, essa alcinha. Então, você entra aqui nesse espaçozinho, traz esse aqui pra lá, que a gente arremata depois, e um ponto baixo. Aí, agora, 4 correntinhas, um ponto baixo aqui dentro. Depois a gente já começa as pétalas, tá? 4 correntinhas e um ponto baixo. E assim por toda a pétala, por toda a flor, tá bom? Ó, aqui eu só trazer as minhas pétalas pra frente, ó. Que a bichinha fica tudo desengonçada. Terminei aqui as minhas 4 correntinhas, últimas 4 correntinhas. Vou entrar aqui nesse primeiro ponto baixo que a gente simulou no começo, tá? Entra aí em qualquer lugar, gente, não vai aparecer não. Faço um baixíssimo e já venho aqui pra essa alcinha. Venha, fi. Ó, o fiozinho do arremate que eu deixei, que eu vim trazendo ele, eu trago de volta pra arrematar totalmente, tá? E aí aqui eu faço já um ponto baixo, já venho pra dentro dessa alcinha com um ponto baixo. E uma corrente, e 2 correntinhas, que aqui é pra fazer a altura de um ponto alto, tá? Que aqui eu vou começar a fechar esse square pra ele ficar quadrado. E aqui é o que eu acredito que todas nós já conhecemos, se não quase todas. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Aí aqui, 3 pontos altos juntos, sem ser o lequinho, tá? Uma correntinha. E aqui o meu lequinho, o meu canto. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Opa! E 3 pontos altos. E a sequência é essa, gente, alternando um lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos separado por uma correntinha. E são 4 cantos com bloquinho de 3 e 4 cantos com o lequezinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Tudo isso separado por uma correntinha, tá bom? Terminei aqui o meu último bloquinho, corto o meu fio de um tamanho considerável para eu conseguir fazer esse arremate sem dor de cabeça. Eu prefiro fazer com agulha de tapeceiro, porque por mais que eu tenha que fazer essa troca de agulha de crochê para agulha de tapeceiro, eu acho muito mais prático. Aqui estão as minhas 3 primeiras correntinhas, tá? Eu não entro aqui na correntinha, eu entro aqui no fechamento do ponto baixo, trago, entro aqui de volta no nozinho do primeiro ponto alto, ó, tá? Pra fazer o fechamento invisível, ó. E aí, essa alcinha que se formou, ele substitui a alcinha que seria aqui do ponto alto. Então, não é uma diminuição, tá? Aí, eu venho aqui por dentro, tá? E só mais uma aqui pra dentro. Em qualquer alcinha, tá, gente? Eu só preciso trazer esse cordão pra o meio desse ponto, pra eu poder dar o nozinho e ficar escondido. Divido esse fio em 2 partes, trago uma perninha pra cá e dou 3 nozinhos. Um bem sutil, outro um pouquinho mais forte e o terceiro aí eu uso força, tá? E aí trago pra junto dessa correntinha aqui, essa perninha, porque quando eu passo cola nos 2 juntos. Essa alcinha aqui eu não preciso amarrar, porque ela já tá bem arrematadinha. Corto aqui as pontinhas dos 2 e aqui, gente. A gente vai arrumando aqui as pétalas, só trazendo pra fora. E agora a gente vai pra última carreira do square, onde a gente vai prender essas pétalas, tá? A gente vai agora pra cor Tiffany. Esse aqui é o verde greenery, não sei dizer o nome. Verde militar, o porcelana e aqui o Tiffany, tudo dá círculo, tá, gente? Vamos lá buscar o Tiffany já. Ó, aqui, como eu tenho um arremate, cadê meu arremate, gente? Aqui, eu gosto de fazer na outra ponta, pra não ficar arremate junto. Então, nessa ponta aqui, eu novamente vou dar aquela laçada que eu mostrei pra vocês como eu gosto de iniciar. Eu já dou a laçada pra imitar aqui um ponto alto, tá? Faço mais 2 correntinhas, que aqui, novamente, eu vou repetir o leque. Só que aí, não é só repetir o leque, porque eu preciso travar essas pétalas, tá?
São leque de 3 pontos altos. 1, 2. No terceiro, gente, no terceiro ponto alto... Agatha, mamãe tá gravando, tá bom? Ó, nesses 2 pontos altos duplos, aqui a gente vai ter essa alcinha e essa alcinha aqui, que são dos 2 pontos altos duplos, tá? É chatinho essa parte, tá, gente? Mas só são 10. Só são 10 squares, mas é chatinho. Aí eu vou entrar nessa alcinha aqui de trás, no meu último ponto alto do meu primeiro bloquinho, tá? E vou fazer esse ponto alto fechando tudo junto. 1, 2 correntinhas. Meu próximo ponto alto vai também travar essa próxima argolinha aqui, tá? Ó, entrei, volto pra dentro do leque, travando essa pétala e faço meu primeiro... Eita, bexiga! Não, 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 não! Bora! Aqui, travei na alcinha, vim e fecho o ponto alto. E completo o meu lequinho aqui na parte de fora, dentro do leque. É só afastar, tá? 1 e 2. Nessa carreira aqui não tem correntinha de separação, tá? Meu primeiro lequinho. E aí, essas alcinhas aqui, eu só vou pegar nas alcinhas nesse canto. Aqui já não é na alcinha, tá? Porque aqui eu tenho a separação de um bloquinho entre uma pétala e outra. Então, não dá pra eu pegar aqui no meio, nas duas coisinhas, nas duas alcinhas. Vou mostrar pra vocês. Sem separação, aqui eu vou fazer um ponto alto, que é meu bloquinho de 3, 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, aqui eu tenho 2 opções, gente. Pra ficar mais fácil, eu posso entrar aqui na primeira correntinha, porque aqui é do meu... Aqui é do meu ponto alto duplo e aqui também. E essa daqui é a minha última correntinha. Eu posso entrar aqui, tá? Afastando pra entrar dentro do espaço do bloquinho. Eu posso fazer assim. E aí aqui do outro lado eu vou mostrar pra vocês sem eu pegar dentro da correntinha, eu pegando atrás da correntinha. Aí aqui, na minha terceira correntinha, eu pego na alcinha e aqui eu já pego na primeira. E aqui, atrás dessa 1, 2, na terceira correntinha, eu tenho essa alcinha aqui, ó. Eu tenho essa alcinha. Aí eu entro, faço uma correntinha, 2 e 3. Travei ela. Vocês percebem que aqui mostra mais onde eu peguei e aqui mostra menos, mas que é sutil a diferença? Aí vocês têm que ver o que é que vale a pena pra vocês. O mais fácil e pegar só por cima, que aí fica muito mais fácil. Ou o menos perceptível e pegar a correntinha de trás, tá? E é isso. Eu sou chatinha pra esses detalhes, eu desmanchei, voltei aqui, desmanchei e fiz pegando por trás. Até porque todos os meus outros squares, ó, se olhar direitinho, todos eles tá pego na alcinha de trás, tá? Nenhum eu peguei dentro da correntinha, tá bom? Nenhum deles. Eu peguei todos pela alcinha de trás, mesmo sendo mais chatinho. Eu prefiro o chato bem feito. Não é que o outro fica mal feito, mas é que eu sou chata, gente. Eu sou enjoada mesmo, tá? Vamos lá. Sem correntinha para o próximo square. Aí eu faço um ponto alto, 2... E o terceiro, aí aqui que é canto, aqui que é leque, eu puxo bem o meu fio, a minha pétalazinha e entro aqui. Vocês estão vendo, gente? Acho que sim, né? Nessa alcinha aqui que eu fechei o ponto alto duplo. Aqui, ó. Entro dentro do meu lequinho e termino o meu ponto alto. 2 correntinhas. O próximo ponto alto já é pegando, tá? Volto pra dentro da minha correntinha do meu leque e... termino meu ponto alto e completo o meu lequinho de 2 pontos altos. Tá bom? Deixa eu fazer mais esse com você. Sem correntinha. Eu venho pra cá, faço 1, 2. O meu terceiro, puxo, dou uma puxadinha aqui nessa pétala pra ficar melhor pra eu ver. Dou já a laçada na minha agulha e venho buscar a minha alcinha. Ó, gente, é chatice grande, mas pra mim vale a pena, tá? Mas aí você vê pra você o seu tempo, a sua paciência, o que pra você é interessante, se faz muita diferença pra você, tá? Fechei aqui. No próximo, aí aqui eu pulo já esses 3, tá? Eu pulo tudo isso, porque aqui é meu espaço de lequinho. Venho buscar aqui a minha alcinha, aqui atrás das minhas 3 correntinhas. E o meu primeiro desse lado é preso, e os outros 2, aqui. Tá, gente? Sem correntinha nenhuma, já venho pro lequinho. E é isso, pessoal. Vou fazer mais esse com vocês, vai. Aí ficou dúvida? Puxo assim a minha pétalazinha, dou a minha laçada na agulha pra iniciar o ponto alto, travo aqui nessa argolinha do meu ponto alto duplo, fecho o meu ponto alto, 2 correntinhas e aqui dentro dessa alcinha do meu ponto alto duplo que se formou também, tá? Ponto alto. E dentro do lequinho eu
faço mais os meus 2 pontos altos. Venho pra cá pro próximo bloquinho, faço 2 pontos altos. E o terceiro já é preso na correntinha pra travar essa pétala. Puxo a pétala, venho aqui atrás buscar a minha alcinha. Esse lado ainda é pior que o outro, pra achar a alcinha. E aqui. Dou a laçadinha no meu fio, venho aqui buscar a minha argolinha e completo, gente. Aqui, ó, meus outros 2 pontos altos. Tá bom? Deixa eu terminar esse restinho aqui e eu volto pra fazer o arremate com vocês. Terminei meu último bloquinho, corto um pedaço de fio, puxo e lá se vai eu de novo com a minha agulha de tapeceiro. Ponho aqui. A mesma coisa que eu fiz no fio clarinho, eu faço aqui. Aqui são as 3 correntinhas iniciais, que terminaria aqui, não é aqui. É aqui no topinho do ponto alto, tá? Aí, volto aqui atrás, passo pelas 2 alcinhas, regulo esse fio. Ó, pra essa alcinha substituir a alcinha do ponto, da correntinha que tava aqui fazendo a vez de um ponto alto, tá? Entro aqui. Aqui. Volto pra ver se tá do mesmo tamanho. Entro mais uma vez. E nozinho. Um nozinho eu dou bem que levinho pra não puxar o ponto. O outro, o segundo, dou um pouco mais firme. E o terceiro, bem firme. Tá? E corto. E aí, o que acontece aqui? Eu vou borrifar, tá? Eu vou blocar, pra quem não sabe o que é, né? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu subir um pouquinho vocês pra mostrar. Ó, eu faço aqui a minha blocagem, eu molho, principalmente nesses cantinhos, porque é onde eu preciso que ele dê o movimento do quadrado bem retinho. Eu molho aqui, molho mais um pouquinho, tá? E pra quem não tem o negócio de blocar, né? Não tem problema, põe ele na mesa, puxa um canto, puxa o outro, puxa bem o outro e o outro. Estica, modela o seu square do jeito que você quer que ele fique, que ele vai secar assim, durinho e firme, igualzinho esse aqui que tava na tabuazinha de blocagem, tá? É só isso, gente. E aí, depois que essa peça estiver seca, eu venho com a minha cola, tá? Isso é questão de... Eu uso a cola jeans, gosto bastante dessa cola. E aí, eu venho colando em cada pontinha que ficou. Nessa daqui, por dentro desse fio aqui, por cima desse nozinho. E desse aqui também, dessa pontinha. E todos eles, onde eu fiz arremate... Ai, gente, perdão. Aqui também, ó, eu venho colando todos, tá? Esses meus aqui que estão prontos, todos eles estão com cola. Ó, não sei se vocês conseguem ver, sim. Fica até durinho, ó. Tem cola aqui, tem cola aqui, tem cola aqui. Eu colo tudo. Inclusive, essa pétalazinha aqui que ficou escondido... Cadê? Onde a gente deu o nó? Aqui, ó. Aqui tem uma remate, tá, ó? Aqui eu preciso pôr cola. Porque aqui, os 2 nozinhos, tem gente que se garante. Eu não me garanto nos 2 nozinhos, não. E é isso, gente. Square pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai emendar um square no outro, tá bom? Eu tava aqui na dúvida de qual cor que eu ia unir os squares, né? Se eu ia mudar se eu ia colocar esse clarinho aqui, ou militar, ou esse. Mas eu vou pôr o Tiffany mesmo, eu vou pôr da mesma cor. Por mais que pra vocês aí não fique tão legal ver da mesma cor, mas dá pra entender. Então, vamos lá. Ó, gente, aqui a gente tem 2 correntinhas, certo? E aí, aqui eu vou entrar na primeira correntinha, tá? Só pra travar esse fio, trago ele pra baixo. E aí, aqui na segunda correntinha deixa esse fio que vem do novelo pra baixo. E aqui na segunda correntinha, também aqui, ó, a gente tem a primeira e tem a segunda. A gente vai trazer pra cá e fazer um baixíssimo. Até o segundo é bem chatinho, tá? Mas depois melhora. Tá, então, eu travei daqui, desse lado. Então, eu volto pra esse. Aqui dentro desse primeiro ponto alto, eu faço um baixíssimo. Deixa eu trazer mais vocês pra perto. Foi? Pera. Acho que foi. Eu faço um baixíssimo, fiz desse lado. Eu venho pra cá, pra esse pontinho, trago o fio aqui por baixo e faço um baixíssimo. Desse lado, puxo por baixo o fio e faço um baixíssimo. É só ponto baixíssimo, gente, só que é um Lá e um Cá. Do lado de lá, no segundo pontinho alto, baixíssimo. Do lado de cá, baixíssimo. Do lado de lá, mais um baixíssimo. Do lado de cá, outro. E assim eu vou seguindo, gente, somente ponto baixíssimo. Um pra lá e um pra cá. Um pra lá e um pra cá. Até eu chegar lá no topo.
Vocês vão ver, quando vocês estiverem fazendo, o primeiro, pra dar uma travada lá embaixo, aí é mais chatinho. Mas depois que a gente faz o terceiro, pontinho baixíssimo, aí vai ficando fácil. A gente vai entendendo a lógica do ponto, e aí vai ficando até mais durinho o square já preso no outro, e aí dá tudo certo. Aqui, ó, ponto baixíssimo, pegando sempre o fio aqui na parte de baixo, outro ponto baixíssimo aqui, desse lado agora desse lado, outro ponto baixíssimo aqui no meu último ponto alto, aqui eu tenho um último ponto alto, outro baixíssimo, aqui na minha correntinha, são duas, então aqui eu faço um ponto baixíssimo, e aqui na minha correntinha também, são duas correntinhas, ela tá aqui escondidinha, tá justa, mas tem que fazer nela também outro baixíssimo, e corta o fio. Pronto, gente. Essa é a união do square, tá bom? E você vai unir todos eles desse mesmo jeitinho. Eu vou unir os meus aqui e já volto com a faixa pronta pra eu subir uma parte da bolsa e descer a outra parte, tá bom? Ó, fiz a união aqui dos meus squares, dos todos 9. Vou pegar esse último aqui que eu fiz com vocês, passei a cola. Ainda tá um pouquinho molinho, mas eu vou fazer assim mesmo, pra já fechar esse último com vocês também, tá? Eu sei que eu já fiz, mas deixa eu fazer mais uma vez, caso tenha ficado alguma dúvida, tá? Eu entro aqui, ó, na segunda correntinha dessas duas, só pra encaixar o meu fio. Trago aqui o meu fio, venho e travo ele aqui. Ficou essa perninha pra cima, eu trago pra baixo e prendo ele aqui no meu dedinho midinho, tá? Já aqui nesse outro lado, eu não vou na segunda correntinha, eu já vou aqui na primeira, aqui do cantinho do pezinho do ponto alto, tá? E aí, puxo o fio e trago pra cima. Continuo segurando esse aqui embaixo no meu dedinho, ó, pra ele não soltar. E aí, trago pra cá. E aí, puxo pra prender. Então, eu fiz um baixíssimo aqui na correntinha. Então, eu tenho uma correntinha aqui desse lado ainda pra fazer, não é no ponto baixo, tá? Porque a primeira correntinha que eu entrei aqui foi só pra travar o fio. Eu preciso de um baixíssimo de um lado, outro do outro. Então, eu fiz um baixíssimo na correntinha do square de lá. Então, agora eu vou fazer um baixíssimo no square, na correntinha do square daqui, tá? E aí, aqui é só seguir. No primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo. No primeiro ponto alto, desse lado de cá, um ponto baixíssimo. No segundo ponto alto, um baixíssimo. No próximo, um baixíssimo. E assim agora vai, tá bom? Um pra lá e um pra cá, sempre. Chegando lá em cima, às vezes a gente vai pensar de que tem um lado mais pra cima, outro mais pra baixo, que faltou ponto. Não, não faltou nada, não. Randandan. Medo feriado, vamos lá. Tá, aqui os 3. Aí aqui eu fiz o ponto baixíssimo aqui no segundo, tá? Aí aqui... Gente, aqui eu fiz uma correntinha. Nossa, que patifaria, aqui não tem correntinha, não dá. Ignore ela. Ignoremos ela. Aqui. Aqui no segundo. E aqui no segundo. Aqui no terceiro. E aqui no terceiro. No primeiro do bloquinho. No primeiro do bloquinho. No segundo do bloquinho. No segundo do bloquinho. E aqui no terceiro do bloquinho. E aqui no terceiro do bloquinho. Aqui vamos para o primeiro do leque. Desse lado. Primeiro do leque, desse lado. Segundo, desse lequinho, desse lado. Segundo do lequinho, desse lado. Terceiro. Acho que eu peguei... Não, tá certo. Terceiro e terceiro. E agora aqui, uma alcinha de correntinha daquelas duas. Bora, fi. Um baixíssimo. E desse lado também, uma alcinha. E... completamos, tá? E aí, aqui agora, eu vou fechar isso aqui pra ficar o corpinho já da bolsa pra eu subir e descer. Vou fazer esse último aqui e já volto com ele fechadinho pra gente fazer esses arremates aqui, ó. Bom, lá vai eu pra saga dos arremates de novo, tá? Eu puxo todos esses fiozinhos pra dentro da parte do avesso da peça. Eu puxo todos eles pra dentro. Por qualquer fiozinho que esteja aqui dando bobeira, eu trago ele pra cá. Até porque isso aqui a gente vai esconder na próxima carreirinha de pontos baixos, tá? Eu trago todos eles. Eu vou trazer todos os meus fios pra cá e volto pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Ó, gente, aí eu coloquei todos os fiozinhos pra dentro, né, da parte avesso.
E aí, aqui eu abro o fio, divido ele em duas partes, 3 para um lado e 3 para o outro, né? Que eu tô usando o fio 6. Aí procuro uma alcinha que esteja aqui próximo e um caminhão resolveu me homenagear, acredita? Vocês estão ouvindo? E dou 3 nozinhos, tá? Eita, bexiga, 3 nozinhos, pronto. E aqui eu já fiz em todos, ó. É que antes de vir mostrar pra vocês, eu já tinha feito em todos eles. Coloquei todos eles pra dentro e dei 3 nozinhos, tá? Pra ficar bem presinho esse arremate, nos de cima e nos de baixo. E aí agora a gente vai vir com pontos baixos aqui. E aí essas alcinhas eu não vou cortar, tá? A gente não corta, tá? Porque quando eu vier com pontos baixos aqui, eu já trago esse fiozinho aqui e vou rematando. Puxo esse aqui e vou rematando, tá bom? Agora eu vou voltar com vocês já fazendo o acabamento desses fiozinhos com pontos baixos. Ó, gente, já fiz o acabamento aqui de baixo. Eu achei que o meu porcelana fosse dar pra eu fazer 5 carreiras, que era a proposta que eu queria, mas não deu, doce ilusão. Achei que ia dar, não deu. Eu fiz uma de Tiffany aqui, ó, em pontos baixos, da mesma cor, da última carreira do Square, e era, na minha lógica, pra eu fazer 5 de porcelana pra começar com degradê de verde, mas não deu, então tudo bem, né? Só aumenta as carreiras de verde. E aí aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Esfriou, gente, por aqui. Eu tô com meu roupão de vaca louca. Deu uma esfriadinha agora de tarde, do nada. Aí aqui, pra eu fazer, eu faço novamente aquela laçada que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Eu faço assim, ó. Eu entro com a agulha, já venho pra cá. Eu vou pegar o meio do square aqui, porque aqui eu tenho esse fio pra vir e esse também é um fio pra vir, né? E aí eu vou, já dou aqui a minha laçada e já entro aqui em um lugar aleatório do meio do square, tá? Deixa eu trazer vocês mais pra cá. Pronto. Aqui, ó. Aí eu vou fazendo esses pontos baixos e já vou, óbvio, arrematando esse fio, né? Eu não sou nenhuma chonga. Vamos lá, já cobrindo, já puxando esse fiozinho. E foi a mesma coisa que eu fiz embaixo, tá, gente? Eu só queria já trazer uma das extremidades prontas pra mostrar pra vocês o acabamento como eu tava fazendo. Mas é a mesma coisa. A diferença é que em cima vai sem ser degradê, vai uma cor única, e embaixo vai o degradê dos tons de verde. Aí chegou aqui na divisão dos dois squares, onde a gente tinha aquelas duas correntinhas, em um deles eu ponho um ponto baixo. Aqui nesse meio, eu vou procurar uma entradinha, mesmo que seja mais aqui embaixo. Mas eu preciso pôr um ponto baixo aqui. Como eu já arrematei, né? Eu dei o nozinho, então tá chatinho de entrar, mas tem que pôr, tá, gente? Um ponto baixo aqui dentro. Essa alcinha eu já vou trazer pra cá pra não me atrapalhar, porque eu já vou pegar essa daqui pra começar a arrematar. E mais um ponto baixo aqui desse outro lado do square, tá? E aí aqui, eu só continuo. Já puxando esses dois fiozinhos que a gente dividiu e deu os nozinhos. Aí já vou trazendo pra cá. Tá? Vamos lá. Fazer por uns 7 a 8 pontos baixos, arrematando o fio. Aí eu já dou uma puxadinha nele, ó, e ponho pra lá. Não corto ele agora, tá? Que eu vou continuar. Meu e meus arremates, né? Eu vou continuar a fazer um arremate dele depois, quando eu terminar essa carreira aqui, tá? A gente vai fazendo pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto alto. Aqui nessa correntinha, um ponto baixo. Vamos procurar aqui na primeira entradinha, pôr a agulha, tá? E fazer um ponto baixo aqui dentro. Pronto. E aqui uma correntinha onde eu já venho trazendo os meus dois fiozinhos que ficaram, tá? E venho arrematando também esse fio. Aqui, um ponto baixo pra cada ponto alto. E assim eu vou seguir por toda dessa volta, tá, gente? Não tem segredo. Puxa esse fiozinho aqui. Tá? São só pontos baixos. Põe esse fiozinho pra lá e continua. Deixa eu chegar só mais em um cantinho pra mostrar pra vocês. A bolsa agora, basicamente, é só pontos baixos. É a parte mais fácil, eu acho que mais rápida da bolsa. É agora. Aí, aqui, um ponto baixo. Aqui nesse meio, entra em um desses pontos baixíssimos. E busca a agulha. É chatinho, mas vem. E já pega esses dois fiozinhos, traz pra trás, pra cá, pra arrematar. Aqui nessas correntinhas, um ponto baixo. E segue com ponto baixo. Fazendo isso até o final, tá? Já falou isso aqui, não? Ó, gente, terminei aqui, tá? A minha carreirinha, eu vou cortar o fio, porque essa cor foi só pra dar esse acabamento aqui. Mas se eu fosse continuar com essa cor, óbvio que eu não iria cortar o fio, né? Mas aí eu terminei, eu vou fazer aquele acabamento que eu fiz com vocês várias vezes nos squares. Mas vou fazer com agulha de... com agulha de crochê mesmo, tá? Vou puxar pra cá. Deixa eu virar ele. Vou puxar aqui. Pra frente. Eu vou puxar aqui entre os pontos. E aqui, gente, a paranoia segue dos arremates, tá? Aí aqui, todas essas pontinhas que eu fiz, se você achar que é suficiente e quiser cortar aqui, é só tacar a tesoura, filho. Eu não acho que é suficiente. Aí eu venho com uma agulha menor, porque fica mais fácil. E aí eu puxo por alguns pontos baixos esse pedacinho de fio. Aí só agora eu me sinto pronta pra cortar. Juro, gente, juro.
Eu tenho algum probleminha com arremate assim, sabe? Eu tenho muito receio de repente desmanchar. Não sei da onde que eu tirei esse medinho, mas eu tenho. O arremate pra mim tem que estar impecável. E aí é isso. Eu vou puxando todos os fiozinhos de volta e fazendo meus arremates. Assim, tá bom? Então, gente, como combinado, vou agora terminar a parte, o restante dessa partezinha que falta, né? Foi onde eu parei. E já mando pra vocês, na sequência, a parte 2 e final desse vídeo, tá? Beijo no meu coração, sucesso nessa produção maravilhosa, escolham cores lindas. E é isso. Volto daqui a pouco com uma parte 2. Tchau!